Olá, pessoal, boa noite. Bom, dando sequência então na disciplina de tecnologia farmacêutica, hoje eu vou falar um pouco sobre atividade avaliativa, né? Nós vamos fazer a devolução, ou seja, nós vamos fazer a correção dessa atividade, tá? Eu lancei as notas no portal, então, como de praxe, hoje o dia vai ficar para quem quiser é, conversar comigo ali no Whats, né, sobre a nota, a avaliação. Como que ocorreu? Nós tivemos algumas atividades que foram colocadas no portal, tá? Elas foram avaliadas e se o aluno não mandou ou se ele mandou com atraso, teve algum desconto, tá? Aí nas notas, como sempre acontece aí nas disciplinas, vocês já estão acostumados, tá? Mas se alguém quiser conversar sobre essa nota, é só me mandar aí no Whats que a gente faz então uma revisão, tá bom? Mas aqui eu já vou colocar a correção dos exercícios e vou comentar um pouco aí por cima, né, como que foram aí as respostas de vocês, tá? Bom, então vamos lá para a primeira questão, tá? Quais são os fatores que afetam a estabilidade de uma formulação? Pessoal, tem algumas questões que foi bem tranquilo, né? Todo mundo aí fez tudo certinho, porque boa parte delas estavam nos nossos slides, mas tiveram algumas outras questões aí que alguns alunos tiveram um pouco de dificuldade, tá? Essa não foi uma delas, essa é uma questão bem simples, né? Poderia fazer de forma corrida, então quais são esses fatores que afetam a estabilidade dessa formulação, né? Eu coloquei lá para vocês na disciplina. Então, olha, o pH, né, pode afetar essa estabilidade. Então, o que que a gente tem que pensar? Bom, o pH, ele afeta a estabilidade, então nós temos que ter uma solução tampão, né, para poder corrigir essa variação de pH que a gente pode ter no medicamento. A temperatura, lembra? Eu comentei bastante isso com vocês, né? Se de repente a pessoa guarda esse medicamento num banheiro, ou se de repente ela leva para uma viagem é, e vai viajar de avião, por exemplo, que o avião sobe em altitudes muito altas e lá em cima a temperatura ela chega numa baixa muito grande, né? Então de zero, menos zero, até mais, né? Temperaturas mais negativas que isso, tá? Isso pode interferir então no nosso fármaco. Que mais? O solvente, né? A gente falou bastante sobre isso, sobre solução, né? Como dissolver a luz também, tanto que nós temos frasco âmbar justamente para acondicionar esses medicamentos que são degradados aí pela luz, tá? A próprio oxigênio, né, dióxido de carbono, o tamanho dessas partículas vai afetar a sedimentação, por exemplo, né? Essa variação de temperatura, como eu estava falando para vocês, ela pode formar cristais, tá? Além de formar cristais, né, quando eu tô, o medicamento, ele, vamos supor, esquenta e esfria, como se eu tivesse guardado no banheiro. Né? Então a pessoa toma banho com aquele vapor, como a gente já comentou, o banheiro sobe a sua temperatura e depois resfria, sobe e resfria. Pode ocorrer então a formação de cristais, tá? E o aumento na temperatura também aumentar a velocidade de algumas reações. A gente sabe que a temperatura catalisa reações químicas, tá? Que mais? Distorção são várias, né? Era para citar somente alguns, tá, pessoal? Bom, está correto afirmar que edulcorantes, algumas pessoas ainda meio que erraram essa, tá? Então, ó, está correto afirmar que edulcorantes são princípios ativos que garantem a cor para a formulação? Não, pessoal, né? De maneira nenhuma. Edulcorantes, apesar do nome ser essa pegadinha assim, né? Edulcorantes, eles são substâncias que garantem o sabor doce, tá? Não é o sabor específico, por exemplo, de morango, né? Que esse tipo de sabor que a gente fala, a gente chama de aroma, né? Então, aroma de morango é uma substância que dá para o medicamento o sabor de morango, tá? Edulcorantes são substâncias que garantem o sabor doce, o poder doce daquele medicamento quando eu preciso, então, que esse medicamento tenha essa característica, tá? Aí tem vários, né? Então são esses daqui que também estavam na aula aí para vocês. O que mais? Vamos ver. Tá tranquilo, né? Fui bonzinho dessa vez aí nessa atividade. Esse daqui é o que eu estava falando ali do sabor doce, né? Então já é a próxima pergunta, ó. O que são flavorizantes? Pessoal, essas perguntas, elas são extremamente importantes para quem quer seguir essa área. A área de tecnologia farmacêutica e a área de magistral, que é manipulação, vocês precisam ter tudo, né? É, esses, todas esses adjuvantes, né?
tem que estar fixo na cabeça, tá? O que são, para que serve e saber procurar, né, no guia prático da farmácia magistral ou na farmacopeia a quantidade que deve se utilizar de cada um, tá? Para vocês começarem a formular, né, e criar essas fórmulas farmacêuticas. Bom, então o que são flavorizantes? Já tinha falado, ó, flavorizantes geralmente são ésteres, tá? Então isso daqui também já tá lá na aula, que devem contribuir com a palatabilidade do produto, ou seja, deve contribuir com a deglutição. A pessoa, na hora de ingerir esse comprimido, ele deve ficar com uma sensação gostosa, e não com aquele gosto amargo e ruim do medicamento, tá? Palatabilidade é isso. Fornecendo a este um sabor específico. Pessoal, é assim que a gente responde, né, uma pergunta. Eu vi que muitas vezes, às vezes acerta, né, muitos de vocês, porém respondem de uma forma muito informal, né, muito coloquial, então tomem cuidado. Se vocês forem prestar concursos, né, a forma com que você responde a essas questões, né, e os questionamentos que são feitos aí nesse concurso vai contar muito, né? Então é mais ou menos assim que a gente pensa. Eu estou com uma estrutura química na minha mão. Essa estrutura química pertence a alguma classe? Pertence, a maior parte deles pertence aos ésteres, tá? Uma classe da química orgânica. E como que eu respondo isso? Bom, para que eles servem? Para conferir a palatabilidade. Então, uma palavra que é utilizada na nossa área, né? Para mascarar o sabor amargo do medicamento, tá? Junto com o edulcorante, tá? Então, se você tiver uma pergunta mais elaborada, os edulcorantes e os flavorizantes, eles vão andar casados, né? Então, eu vou colocar, por exemplo, o sabor doce e a essência de morango numa proporção que fique agradável, tá? Pediu 3 exemplos, tem um monte de exemplos na aula, né? Pessoal, tem alguns que são mais famosos, né? Por exemplo, de banana, né? Esse daqui, ó, etanoato de pentila, tá? Que mais? Nossa, tem vários, óleo de pêssego, né? Butanoato de etila, de abacaxi, muito utilizado, tá? Tem vários aqui. Então, vocês poderiam pegar qualquer um da tabela e quando pede exemplo, já fala, né? Por exemplo, etanoato de pentila confere o sabor ou o aroma de banana, tá? O que mais? EDTA. Essa daqui eu vi que algumas pessoas responderam meio que copiando aí, né, de alguns sites da internet. Não está errado, mas a resposta em si não ficou completa, tá? Então vamos supor, aqui é uma atividade avaliativa da nossa disciplina dentro de uma instituição de ensino, mas se ela fora, muitas das respostas que vocês deram não estariam corretas, tá? 100% correto. Então, se eu estou perguntando o que é EDTA, EDTA, lógico, né, pessoal? Pessoal, é um composto químico que ele é utilizado largamente pela indústria. A indústria de alimentos, a indústria farmacêutica, vários compostos. Por exemplo, imagina, flavorizantes, eles são uma das principais, a principal, vamos falar, substância daquelas balinhas coloridas, por exemplo. Né? Aquela que vem com uma casquinha dura em volta, que é meio arredondadinha assim. Aquelas balinhas, elas são... cada uma tem uma cor e um sabor por causa dos flavorizantes. Então, a indústria alimentícia utiliza muito também edulcorantes, né, e flavorizantes. E quando a gente vai responder isso, por exemplo, a gente sabe que, sei lá, o acessufame está dentro do todinho, né? Então, eu sei um edulcorante que está dentro do todinho, aquele, né, achocolatado que a gente bebe. Quando eu for responder a função do edulcorante para um emprego numa indústria farmacêutica, eu vou responder o edulcorante, o flavorizante, com exemplos utilizados na indústria farmacêutica. Então, por exemplo, eu vou responder, por exemplo, edulcorante, flavorizantes são muito utilizados para fabricar xarope, ponto. Né? E são isso, são aquilo, só para isso, tem esse exemplo, de repente o que a gente lembra e tudo mais. Beleza, você conseguiu formular uma resposta dentro daquela atividade que você vai exercer naquele cargo que você pretende. Agora, se você for para a área de alimentos, porque o farmacêutico nós temos 3 áreas, tá? Nós temos a área de alimentos que a gente pode trabalhar, a área de farmácia, ou seja, drogarias, farmácia magistral e indústria, tá? E a área de análises clínicas. Então, nós podemos trabalhar em laboratórios de análises clínicas fazendo aqueles exames, né? Que são solicitados lá pelo médico. Então, vamos supor que agora eu vou para uma indústria farmacêutica. Provavelmente vocês vão ter isso com um professor que dá aula aí, né? De tecnologia dos alimentos.
Se eu for perguntar o que é flavorizante, o que é edulcorante, você está pleiteando uma vaga numa indústria de alimentos, você já vai dar exemplos voltados para aquela área, tá? Então, isso que às vezes eu acho que falta uma resposta, assim, falta pensar um pouco na resposta. Por exemplo, o EDTA, primeira coisa, né? Se eu tenho uma sigla, vou explicar o que é. Então, EDTA é o ácido etileno diamino tetracético, tá? Esse nome aqui, provavelmente, né? Se você está respondendo aí numa prova que você foi prestar lá, às vezes você pode até não lembrar, tudo bem, não tem problema. Mas aqui na nossa prova, tá? É essencial. Eu tenho uma sigla. O que essa sigla significa, tá? Então, tá, eu entendo que essa sigla é uma molécula química. E para que serve, tá? Então, é um composto orgânico que age como agente quelante. Olha como foi formulada essa resposta, que simples, né? E bacana. Respondeu o que foi o que perguntou, né? Explique qual é a função do EDTA em uma formulação. Coloque abaixo, né, a sua resposta. Então, como que faço, tá? Qual é a função do EDTA? Estou trocando de cor aqui, não deu certo, agora deu. Então, o EDTA, expliquei o que é, comecei a minha resposta explicando o que é, vou ter que falar a função. É um composto orgânico que age como agente quelante. Isso daqui já está certo, pessoal, porque obrigatoriamente, né, nós farmacêuticos temos que saber o que é um agente quelante, tá? E eu até coloquei aqui, para quem não lembra, agente quelante tem como finalidade na formulação formar quelatos. Então, ele tem como finalidade formar esses quelatos. Quelato, então, é essa interação que ele faz, essa ligação, tá? Ou seja, formar complexos hidrossolúveis, tá? Onde o íon metálico, tá? É envolvido por ligações covalentes do agente quelante. Beleza, então vamos pensar. Eu pedi para vocês colocarem a formulação, a sua estrutura química, tá? Então, olha, estrutura química, estrutura. Marca aí uma coisa importante para vocês. Pessoal, fórmula química e estrutura química são coisas diferentes, tá? Então, se eu estou pedindo a estrutura, eu quero o desenho, tá? Daquele composto químico, tá? Que mais? Então, agora eu já sei o que é o EDTA, o que significa essa sigla e que funciona como agente quelante, e eu já sei agora que agente quelante significa fazer essa ligação com o íon metálico para ficar hidrossolúvel. Então, vamos pensar numa formulação. Eu tenho aqui a minha formulação, tá? Ela tá lá, vamos desenhar um azulzinho aqui. E aí eu tenho, então, o EDTA, as moléculas de EDTA. Vamos desenhar o EDTA. Vamos ver se esse laranja aparece. Ai, ficou muito fraco, vamos pegar outra cor. Vamos pegar um roxo. Então, nosso EDTA vai ser roxo. Ó, ele está aqui, tá? As moléculas de EDTA. Então, ele está lá ao longo da nossa solução, né? O EDTA está ali dissolvido, tá? Se por algum acaso, algum íon metálico de alguma estrutura química que eu tenho na minha formulação, ou que venha a atingir, né, venha a cair ali na nossa formulação, vamos desenhar o íon metálico de verde. Vamos supor, caiu o íon metálico ali. Desenhar esse verde que é mais forte. Pronto, caiu aqui. O que vai acontecer, pessoal? Esse EDTA ele vai se ligar, né, por ligações covalentes a esse íon metálico. Ou seja, ele vai formar essa ligação. Deixa eu pegar o roxo aqui. Então é como se ele envolvesse aqui, né? Esse falar dessa forma é subjetivo, né? Na verdade, é uma ligação química que torna ele, torna ele hidrossolúvel e aí no final acaba arrastando esse agente, né? esse metal, né? Esse íon metálico lá para baixo da formulação. Isso acontece até que bastante, né? Por exemplo, às vezes você pega o medicamento tá dentro da validade, a hora que você olha embaixo do fundo, assim, do vidro, né? Do frasco aqui no fundo, né? Você vê tipo como se fosse uma areinha bem fininha branca, né? Tipo um sal, vamos pensar assim. Provavelmente aquilo pode ser compostos químicos que já foram degradando e caindo ali, tá? Mas pode ser também o EDTA quelando essas substâncias e levando, né, e arrastando ali para baixo, tá? Porque o íon metálico livre na minha formulação, ele iria causar um prejuízo, né, na concentração do meu princípio ativo, tá? Então, para isso que eu coloco o EDTA. Ele faz a ligação com o íon metálico, né, não permitindo que esse íon metálico interaja com outras estruturas químicas, tipo, degradando elas, tá?
E olha só que bacana, eu pedi para colocar a estrutura, né? Essa estrutura todo mundo colocou, ótimo, beleza. E aqui eu tenho a estrutura do EDTA, pessoal, ó, tá? Quelando um íon metálico. Então, se eu tenho um íon metálico aqui, essa estrutura, você vê, é como se ela fosse abraçar ele. Por isso que a gente, quando desenha, né, o agente quelante, tem muitas imagens que desenha ele aberto assim, depois ele, como se tivesse abraçado o íon metálico. Porque essas ligações, ó, você tá vendo? Ó, o nitrogênio está aqui, ó, os dois nitrogênios que estão aqui, ó, eles estão aqui na formulação, e eles vão fazer, então, essa ligação com esse íon metálico. E os oxigênios, né, que fazem essa ligação aqui, ó, você tá vendo? Eu tenho uma dupla ligação e eu tenho um OH aqui, né? Então ele faz o quê? Ele faz uma ligação, né, com esse daqui. Esse H ele sai e esses oxigênios aqui eles fazem então. Nossa, olha que bagunça que eu fiz esse desenho, né? Mas deu para entender. Eles fazem a ligação com o meu íon metálico. Meu íon metálico era verde, vou desenhar ele de verde aqui. Então é como se essa estrutura fechasse em volta dele, que fica, na verdade, dessa maneira aqui, tá? Bom, então agora eu acho que deu para entender o que é o EDTA, né? Também na aula eu falei dele um pouquinho por cima, né? Meio porque vocês também já têm a parte de farmacotécnica, que a gente vê bastante sobre essas substâncias, tá? Bom, então tá certo. Só voltando lá que eu tava falando na resposta, ninguém errou, né? Tipo assim, dá para aceitar a maneira. Mas o que eu falo? É voltar um pouco para a área farmacêutica, porque muitas pessoas colocaram igual eu expliquei aqui, né? Para a questão farmacêutica, o que ele é importante. Pode ser até uma questão de cosmetologia, né? Tem bastante shampoo, condicionador que tem o EDTA lá, tá? E eu vi que teve algumas respostas que colocaram ele mais para a parte da indústria química, de outras, né, outras questões que não vêm ao caso, tá bom? Mas eu não tirei nota de ninguém por causa disso. Bom, agora, aquele que é o começo da aula, acho que você já deve ter até cansado, né? Aqui todo mundo também mandou bem, acertou, tá? Aqui que é a diferença de forma farmacêutica e fórmula farmacêutica. Forma farmacêutica é o estado final de apresentação do fármaco. Acabou, você não precisa falar mais nada, tá? Aí, se você quiser complementar, bom, então o fármaco passa por uma ou mais operações farmacêuticas, né? O que vai levar o quê? A facilitar obter o efeito terapêutico. Porque eu estou fazendo tudo isso para facilitar obter o efeito terapêutico ou até mesmo para melhorar as características de administração de um fármaco. Então, pode ser até uma camada de açúcar, por exemplo, numa draga que eu tenho aqui, ó, né, para ser fácil de deglutir e para deixar aquele sabor doce na boca em vez do amargo, tá? Da dipirona sódica, até melhorar a sua estabilidade, né? Então, forma farmacêutica significa isso, tá? É o estágio de apresentação do fármaco que tem vários, né? Tem cápsula, xarope, vários. Bom, e o que é fórmula? Fórmula farmacêutica é o conjunto de componentes prescritos, né? Numa composição. Então, é o conjunto de coisas que vai ali no meu medicamento, tá? E as suas porcentagens. Na indústria farmacêutica e na farmacotécnica a gente tem bastante a fórmula farmacêutica, né? A fórmula farmacêutica em porcentagens aqui, tá? Aí no final, quando você vai pôr na embalagem isso atrás, você não precisa necessariamente, dependendo se for para a área, vamos supor, de cosmético, você não precisa colocar a concentração de tudo que está ali dentro, tá? Você coloca em ordem daqueles componentes que têm maior quantidade para o menor, quando você escreve lá atrás, tá? Agora, se eu tenho um princípio ativo, você tem que colocar esse princípio ativo ali na frente, a quantidade que tem daquele princípio ativo, tá? Nós vamos discutir um pouco disso quando a gente for falar de embalagem lá mais para o final da disciplina. Mas aqui também todo mundo mandou bem, foi ótimo, tá? Gostei bastante, né? Eu tô vendo que a sala é muito empenhada, tem feito os trabalhos. Eu vi só, acho que na outra disciplina que vocês não seguiram. Por exemplo, eu pedi para fazer no caderno, o pessoal tem que fazer no caderno. Se for pedido para fazer, falar assim, pode ser digitado, pode ser manuscrito, aí tudo bem, tá? Aí, agora, quem não não seguiu a ordem lá, se é para fazer no caderno, tem que fazer no caderno. Se não fez, vai tirar 0 naquela atividade, tá? Agora, aqui tanto na outra disciplina quanto nessa, vocês estão ótimos, tá? Não tem muito o que reclamar. Eu acho que as duas disciplinas são bem tranquilas de trabalhar. Eu estou esperando, né? Acho que a Vanessa já conversou até com vocês,
em questão da matéria-prima, né, pessoal? Tá faltando matéria-prima chegar para nós começarmos a parte prática aí da nossa disciplina, tá? Tanto essa daqui nós temos menos, né, prática, mas nós temos também uma atividade prática para fazer. Se não der para nós fazermos a prática, porque a prática dessa, basicamente vocês já vão ter visto com a Vanessa na disciplina dela, tá? Mas a hora que chegar a substância, a gente conversa um pouco, a gente interage e o grupo aí me ajuda a decidir como que nós vamos levar, tá? Mas podem ficar tranquilos, tá certo? Como deu no semestre passado, no ano passado também, nós vamos conseguir cumprir toda a atividade, tá? O que mais? Vamos lá. Essa é legal, ó. Porque as formas farmacêuticas líquidas representam um desafio para a indústria farmacêutica, pessoal. Olha, essa pergunta parece boba, né? Eu sei. Mas essa pergunta é muito importante nessas nossas duas áreas, magistral e na área da indústria, tá? Por quê, pessoal? Olha o que acontece. Toda a forma farmacêutica líquida, tá? A principal coisa que vocês têm que colocar na resposta é isso aqui. Depois você pensa no resto. Mas a principal, né, quando a gente está falando de forma farmacêutica líquida, o principal medo, assim, e coisas que nós temos que pensar é crescimento microbiano, tá? Microbiano, fúngico, porque onde eu tenho água, eu tenho vida. E isso para nós não é muito interessante nesse caso, tá? Porque nós não queremos fazer um medicamento que depois ele tem uma carga bacteriana muito alta, né? Ou uma carga fúngica, tá? Isso daí vai, além de prejudicar a fórmula, né? Posso até causar algum problema aí para alguém. Vamos supor se a pessoa vai ingerir um xarope que ele tenha uma quantidade de bactéria enorme. Imagina a disenteria, né? Que vai levar isso, o processo diarreico e tudo mais, tá? Então nós temos que ter muito cautela e muito cuidado quando nós estamos trabalhando com formas farmacêuticas líquidas. Falamos bastante sobre isso, tá? Mas a principal resposta é essa. Depois é lógico que tem a questão da estabilidade, que nós já estudamos, solubilidade, odor, sabor, né? Porque se você está deglutindo um fármaco líquido, imagina, ele vai se espalhar pela sua boca antes de você engolir ele, tá? Então, as papilas gustativas da nossa língua, ela vai ter, praticamente todas vão ter contato com o medicamento e com a formulação inteira, tá? Então, é um desafio, sim. É um desafio. Diferente de uma cápsula, que você encapsula aquilo lá num invólucro de gelatina e a pessoa vai engolir, né? Sendo uma cápsula dura, uma cápsula mole, né? Você pode fazer formulações oleosas que têm um sabor muito ruim e envolver isso com uma gelatina, uma cápsula, né, de gelatina mole, por exemplo, e fazer aquelas cápsulas mole para vender aí para as pessoas, né, numa indústria farmacêutica, e a deglutição vai ser fácil, né, para quem não tem nenhum problema, vai ser fácil deglutir aquele composto, aquele medicamento, por exemplo, e não vai sentir o sabor. Agora, se eu quero fazer isso numa forma farmacêutica líquida, nossa, aí já é um desafio para nós, tá? Só que lembra da principal resposta microbiana, é sempre mais interessante, porque nós temos outras formas, como vocês sabem, outras formas farmacêuticas, tá? Para administrar o mesmo fármaco. Mas o crescimento microbiano é em todos, tá? O que mais? Fármacos muito potentes, né? Aqueles que são muito, muito potentes, vocês geralmente não fazem ele em líquido, porque se a pessoa errar a dose, por exemplo, é para tomar 5 ml, que é metade, vamos supor, um xarope, tem aquele copinho. Era para tomar só 5, se a pessoa enche até o talo e toma, ela tomou o dobro da dose, tá? Isso daqui também é bem óbvio, né, da gente pensar. Não deve ser administrado em pacientes comatosos. Eu até gosto dessa resposta que está no livro, né? Assim, gente, bom, apesar que a gente vê cada coisa, né? Mas se a pessoa está em coma, você não vai dar nada para ela deglutir, né? E medir a dose correta, tá? Mas também são limitações, tá? Bom, o que mais? Acho que só, né? Passar para a próxima, acho que dessa daí não teve nada. Para a indústria farmacêutica são esses. A administração, como eu falei, estava até brincando, né? Porque há uns anos atrás teve uma enfermeira, ou foi uma técnica de enfermagem, não me lembro, que injetou
o alimento, né, parenteral, que era para dar por sonda, na veia do paciente. É lógico que o paciente veio a óbito, né? Então a gente fala, às vezes brinca, mas vocês como responsáveis, né, por uma farmácia hospitalar, por exemplo, tem que ficar muito atento, tá? Com o seu núcleo e até com quem vai, né, administrar aquele medicamento, se a pessoa realmente sabe, se ela está segura e tudo mais, tá? Para evitar erro. Por isso que eu brinco, assim, né, é uma coisa óbvia para nós, mas para alguns pode não ser, né? Às vezes tão óbvio. Bom, essa daqui eu vi que também alguns tentaram explicar, mas a maior parte conseguiu, tá? Era para explicar como que funciona a técnica de complexação, tá? Pessoal, complexação é uma técnica que a gente utiliza essa ciclodextrina, que é essa estrutura aqui, para eu colocar um medicamento lá dentro para solubilizar ele. Não tem segredo na resposta, tá? É uma estrutura química. Então, olha, eu até reorganizei aqui para vocês, tá? A resposta, como seria, para quem às vezes quiser aí salvar, né? Acho que eu vou deixar o arquivo com essas respostas para vocês também, tá? Então, olha, uma estrutura cíclica, né, formada por uma série de unidades de glicopiranose, tá? Que é um cilindro oco, ou seja, esse daqui. Né? Então, respondi o que é a estrutura, tá? Né? Explicar como funciona essa técnica. Agora, eu vou explicar como funciona a técnica. Por quê? Eu preciso saber o que é, né, a ciclodextrina, explicar o que é ela para explicar como que ela funciona. Onde, então, na cavidade interna hidrofóbica, tá, aqui dentro, é possível complexar medicamentos que seriam insolúveis. Né? Então, se aqui é hidrofóbico, eu vou interagir com substâncias hidrofóbicas, né? Que elas vão ali, então, tá tudo bem. E aqui por fora, ela é hidrofílica. Né? Então, eu coloco lá o meu medicamento hidrofóbico. Assim, é possível aumentar a solubilidade do fármaco pela formação do complexo de inclusão hidrossolúvel. Então, é possível eu aumentar a solubilidade do fármaco porque forma esse complexo que por fora, né, que na sua estrutura final vai ser hidrossolúvel. Pronto. Então, a complexação é mais fácil de pensar, né? Eu imagino que todo mundo entendeu. Eu pego um fármaco que não seria solúvel em água, coloco aqui dentro, e aí a estrutura final, né? Vamos até desenhar aqui. Então, vamos supor que o meu fármaco é vermelho. Não, vou pegar roxo de novo. Ó, então o fármaco está aqui. Eu tenho uma caneta que é melhor. Aqui, ó. Oh, Deus. Ó, o fármaco está aqui dentro, então. E aí ele seria insolúvel em água, certo? Mas quando eu coloco ele aqui dentro dessa molécula inteira, ela vira tipo uma bolinha assim fechada e você pode colocar, né, numa solução que ele vai então se tornar solúvel. Pessoal, é basicamente isso, tá? Só que aqui está explicado de uma forma aí mais cientificamente correta, né, de se falar. Bom, o que mais? Essa daqui eu acho que todo mundo mandou bem, né? Vocês já estão indo aí pro rumo ao final do curso. Imagino que vocês já devem ter ouvido falar disso muitas vezes, até comigo mesmo. Eu lembro que eu já dei outras disciplinas para a turma de vocês e nós já falamos sobre isso, tá? O profármaco, então, é um fármaco que ele não é ativo, né? Então, ele só se torna ativo depois da biotransformação. Então, ó, os profármacos são fármacos que são administrados na sua forma inativada, sendo ativados após a biotransformação. Pessoal, quem respondeu isso está ótimo, é basicamente isso. Tem várias estruturas de profármaco, várias maneiras, né? Uma delas que eu coloquei aqui para vocês é essa, olha. Um fármaco sozinho não consegue atravessar a barreira biológica, tá? Se eu coloco, então, um transportador, esse fármaco ele não é ativo, ele está ligado com o meu transportador. Então ele não tem como ele fazer ação no corpo. Porém, ele consegue penetrar nessa barreira, tá? Biológica, que aqui pode ser, sei lá, a pele, alguma barreira intestinal, tudo. Ele foi, então ele penetrou. Aí o que tem que acontecer? Ele tem que ser biotransformado para quebrar ele aqui, né? Para liberar o fármaco, para aí sim ele ter o efeito. Né? Então, se eu pegar o profármaco, ele não tem atividade, mas quando ele passa pela biotransformação, ele se torna ativo. Perfeito, pessoal. Eu acho que dessa, pelo que eu li de todo mundo, tá tudo ok, tá? Essa daqui também, né? Alguns focaram um pouco mais em explicar também como que ele é, né? E da internet. Mas nós temos que pensar em explicar a mesma questão do EDTA, né? Tipo, quimicamente. Então, ó, o modelo de resposta. Tensoativos são compostos orgânicos. Pessoal, você tem que responder, né? Tipo, ó, tensoativo é um composto orgânico, tá? Então, é uma estrutura química que possui comportamento anfifílico. Anfifílico, nós já sabemos, né, que é a substância que interage tanto com
lipídios, né, com lipídios e com água, tá? Então, com óleo e com água. Isso possui duas regiões, uma hidrofóbica e uma hidrofílica. Pronto, acabou. Consegui explicar o que é o tensoativo, tá? Quais funções ele possui, tá? Então, o tensoativo, pessoal, ele possui a função lá, eu deixei lá, eu acho que eu tirei daqui, né? Tirei, mas a gente já sabe, ó, ele tem poder de detergência, né? Ele tem o poder de formar espuma. Ele tem que é o que todo mundo respondeu, né? A capacidade de alterar a tensão superficial do sistema, né? Essa é uma das principais funções aqui para a nossa disciplina agora, né? Porque se ele é capaz de alterar a tensão superficial do sistema, eu consigo solubilizar algumas coisas que eu não solubilizaria sem o tensoativo, tá? Mas, por exemplo, o tensoativo, se eu estou fazendo um shampoo e eu estou na área de cosmético, o tensoativo, ele que vai ser a principal substância, né? São os tensoativos a principal substância de um shampoo, de um sabonete líquido. Esse shampoo ele pode ser medicamentoso, ele pode ser um shampoo anti-caspa, por exemplo, né? Ele pode ter alguma outra função com algum antifúngico, mas a principal substância ali que eu tenho, né, para formar aquela forma, né, vamos por cosmetológica, é o tensoativo, tá? Mas a função deles são essas, tá? Tá aqui de baixo. Esse daqui eu tirei do slide, mas eu acho que a hora que eu fui cortar ele não saiu. Mas poder de detergência, né? Poder de formar espuma. Então, se eu preciso dessa formação de espuma aí, mesmo que seja para aceitabilidade do cliente, tem tensoativo que tem esse poder. E o poder de alterar essa tensão superficial, né? E a gente conseguir, então, formar micelas, por exemplo, tá? Ele tem poder também de fazer. Eu posso até interagir alguma substância aqui dentro, né? E utilizar o meu tensoativo como uma substância, uma substância facilitadora para diluir algum tipo de medicamento, tá? Essa daqui tranquilo também. Acho que também ninguém errou. Só na hora de responder aqui que muitas pessoas copiaram direto da internet e lá, né, na Wikipédia, por exemplo, eles jogam uma resposta um pouco mais ampla, tudo bem, mas tranquilo também. Ah, essa foi legal, né? Eu gostei bastante. Tem um cunho pessoal, né, na resposta dessa questão, então eu vou falar. Vocês viram que eu nem escrevi, tá? Assim, uma forma de responder. Porque, ó, é fato que muitas pessoas ainda se sentem inseguras no tratamento de doenças utilizando medicamentos manipulados. Ótimo, porque aqui na tecnologia farmacêutica, eu quero ensinar vocês a respeitarem também a farmácia magistral, tá? Que é o que muitas vezes não ocorre. Então, e isso traz a insegurança para as pessoas, para a população. Então, eu perguntei aí, o que você responderia se um cliente entrasse na sua farmácia e perguntasse qual a diferença entre medicamentos manipulados e industrializados? Qual é melhor? Tá? Então, pessoal, uma resposta de cunho, lógico, pessoal, né? Então, o que você responderia? Qual que é a diferença? Tem várias. Depende muito da pessoa que a gente está falando, né? Mas o medicamento manipulado é feito por uma farmácia magistral, onde você tem farmacêuticos que vão manipular aquele medicamento, tá? Específico para aquela pessoa. Né? Então, o médico prescreve, essa prescrição vai para a farmácia de manipulação e eles vão te vender a quantidade de comprimido que você precisa com a concentração de princípio ativo que você precisa. Tá? É um medicamento que ele então, específico para aquela pessoa, né? Que o médico está prescrevendo, certo? O que mais? Industrializado. Industrializado já é um medicamento que ele é inteirinho processado por fábricas, né? Então por indústrias farmacêuticas, onde você não tem a especificidade de dose. Você tem uma dose geral, que geralmente é calculado em cima do peso da população. Então pega-se uma média de peso da população para fazer então qual seria a quantidade de princípio ativo que você vai colocar lá naquele medicamento para obter o resultado. É assim que se faz, tá? Bom, então se uma pessoa ela é muito, né, obesa, ela teria que tomar 2 comprimidos, tá? E se uma pessoa é muito, muito, muito magrinha ou é, né, um adolescente, infelizmente ele vai estar ingerindo uma quantidade um pouco maior do que seria necessário ali naquele caso dele, tá? Mas a industrializado é isso, ele atende aí
a grande parcela da população, né? É um medicamento que sai fabricado direto ali de uma indústria, né? Qual é melhor, pessoal? Apesar daqui a gente ter, né, eu gostei da resposta aqui, mas apesar da gente ter a nossa opinião pessoal, tá? Que vai ser sempre respeitado, mas, ó, para mim, professor, né, não existe um melhor, tá? Tem casos que você precisa, assim, de um medicamento industrializado, né? Tem situações que você não consegue ter um medicamento manipulado. Depende muito de onde a gente tá, pessoal. Imagina, tá, você fala assim, não, eu adoro só manipulado. Para mim tem que ser só manipulado. Que é o que muitos médicos fazem com a indústria, né? Porque a indústria ela tem dinheiro para pagar. É, brindes, né, presentes lá, vai lá visitar o médico, leva um monte de coisa para esse médico, né, para poder, prescreve o meu medicamento, ele é melhor. Que na manipulação não tem isso, né? Você sai com a receita do médico, você deve ter aprendido isso, e essa receita ela tem que estar tudo bonitinho, ela não pode ser feita em código, por exemplo, que só uma farmácia de manipulação consiga ler. Ela tem que ser geral, porque isso é proibido. Então, se o médico ele te dá uma receita, essa receita tem que ser fabricada por qualquer farmácia de manipulação. Você chega lá, eles vão fabricar o medicamento e te entregar. Agora, pensa comigo. Imagina se você tá aqui no estado de São Paulo, é uma realidade. Você pode escolher tomar um industrializado, você pode escolher tomar um manipulado, tá tudo certo. Agora, imagina se você tá lá no interior do Pará, né? E você tem que levar medicamentos para uma população ribeirinha, ou que seja uma população indígena, daquela localização ali tão remota. Como que você vai conseguir transportar medicamentos magistrais, né? Porque o acondicionamento da embalagem da indústria, né, é bem diferente. A gente sabe, né, na indústria eles têm todo aquele aparato que vocês estão aprendendo comigo para poder fabricar aquele medicamento, para garantir uma estabilidade um pouco maior daquele medicamento, sendo que na magistral já é mais pessoal, né? Você vai lá, conversa com o farmacêutico, né? Ele vai fabricar aquele medicamento especialmente para você e vai te vender, né? E vai te dispensar, desculpa, né? O medicamento. Que não vai acontecer em certos locais do nosso planeta, não só pensando aqui no Brasil, tá? Então, quando alguém me pergunta qual é melhor, eu não tenho como falar, né? Falar assim, olha, depende da situação. Eu gosto de medicamentos manipulados? Gosto, né? Eu tenho farmácias que eu confio mais, porque sim, acontecem erros, nós sabemos. Sim, tem farmácias de manipulações que não seguem, né, as normas, isso é simples, vocês podem fazer uma busca aí na internet. Aqui na região, em São José do Rio Preto, aqui na região, né, nossa, tem várias farmácias que foram atuadas de manipulação, ou seja, não estavam seguindo as normas da vigilância sanitária ou as normas da boa prática de manipulação. Então, mas nós temos farmácias muito boas, né, muito excelentes ali na sua qualidade, tá? Que é muito importante. De repente você quer fazer um cosmético ativo, né? Ou você quer fazer um medicamento, né, ali para uma situação específica, você não precisa comprar uma caixa com 40 comprimidos, que é o que às vezes acontece. Você pode ir a um médico, ele prescrever somente a quantidade de comprimidos que você vai usar, tá? E você vai pagar aquilo e vai acabar até economizando dinheiro, tá? Então, nós temos vários pontos, várias situações para discutir. Como eu falando de novo, eu gostei bastante do jeito que vocês responderam. Foi muito legal, né, ler essas respostas, né, pessoal? Eu achei bem interessante. Eu acho que todo mundo tem a sua opinião, mas todo mundo seguiu o mesmo raciocínio, né? Então, nessa linha, tá? Como eu falei, essa questão aqui é completamente pessoal, né? Quando eu dou essa aula presencialmente, essa é a prova que vocês fazem na sala de aula, tá? E essa questão, geralmente, a pontuação dela é mais para discussão e não para gerar nota, assim, né? Mas muito bacana, pessoal. Eu acho que vocês estão indo no caminho certo, tá? Nós estamos indo aí agora, então, com a correção, nós fechamos essa primeira parte da disciplina. Nós estamos entrando na segunda parte, que vamos ver, né, esses outros medicamentos, algumas outras situações aí em indústria, que é bem interessante, tá? Eu acho que vai dar tudo certo. Gostei muito do empenho da turma, falando novamente, né? Eu sei que é estranho estudar dessa forma, é um pouco complicado, né? Ter que ficar assistindo, às vezes, um vídeo, ou né, não ter ali o professor, mas muitos me mandam mensagem no particular, eu respondo, né? Ou me lembrem aí, ou falam ali no grupo, tá?
e a gente vai resolvendo aí, se for um problema de nota, como eu falei no começo. Fala assim, professor, eu fiz tudo certinho, né? Não sei o quê. Às vezes, pessoal, às vezes entra a nota errada no sistema, só ir ele conversando, tá? Mas olha, vocês estão de parabéns, tá? Como eu estava falando, eu sei que é difícil o empenho de estudar dessa maneira, mas eu acho que vocês estão tirando de letra, tá bom? Bom, qualquer dúvida, tô no WhatsApp e boa noite para vocês e excelente final de semana, tá? Tchau, pessoal!